Agradeço a presença do senhor aqui e começo. Negócios. Eles estão acostumados a instalar o balcão de negócios e comprar políticos, partidos, consciências. Desistam. Eu acho que estão exagerando nessa tentativa. A pergunta que eu faço, Casagrande, é: por que querem me ver fora desse jogo? Por que querem tanto me ver fora desse jogo? Por que não querem permitir que eu apresente esta alternativa de mudança para o país? Esse rompimento com esse sistema corrupto e incompetente que levou o Brasil a mergulhar nesse oceano de dificuldades. Qual é a razão? Não querem que eu diga o verdadeiro nome das coisas? Nós temos esta missão agora diante dos brasileiros. Os brasileiros estão descrentes, não aguentam mais isso. Aliás, esse ajuntamento de siglas que se fez ao redor de um balcão de negócios é uma espécie de arca de Noé que reúne bichos de todos os lados e é a fotografia que o Brasil quer esquecer, quer apagar da sua memória. É isso que levou o país para o buraco, para a crise. Eles querem repetir a mesma tragédia. É a sustentação desse sistema que eu quero substituir. Por isso me convidem para outra coisa, mas para isso não. Estou completamente descartada essa possibilidade. Não há nenhuma hipótese, estão brincando, porque é imaginar que todos são iguais na política, né? Que todos falam, mas não é para valer quando falam. Assumem compromissos, mas não é para honrar. É diferente comigo, eu procuro ser diferente. Aliás, é por essa razão que eu estou aqui, para ser diferente, para tentar ser diferente. Eu vou conseguir ser diferente. Não sei se vou conseguir convencer as pessoas que eu sou diferente nesse mundo da política, mas é essa a minha missão. O senhor é um crítico da questão do foro privilegiado. Veio a público várias vezes fazer críticas em relação a esse assunto. Uma possível renovação melhor da política do país acaba esbarrando, tem uma relação direta, que não se consegue fazer renovação porque os dinossauros continuam, né? Qual é a leitura que o senhor faz disso? Exatamente. Aliás, não sou apenas crítico, né, mas sou autor do projeto que acaba com o foro privilegiado, já aprovado no Senado, em maio do ano passado, está na Câmara desde junho, aguardando deliberação. Certamente, se nós tivéssemos aprovado já em agosto, setembro, teríamos uma renovação maior na Câmara dos Deputados. Aqui eu vejo o Caio Lotti, né, que é um pretendente à Câmara dos Deputados, ao lado do Felipe Fornari, que é também um pretendente jovem à Assembleia Legislativa. A renovação na política começa por aí, Assembleia, Câmara dos Deputados, e a permanência do foro privilegiado coloca em disputa muitos dos investigados. Polícia Federal dos calcanhares, a denúncias já sendo formalizadas e concorrendo às eleições. Se nós tivéssemos acabado com o foro privilegiado já em agosto e setembro, o espaço de renovação seria bem maior. Mas é fundamental acabar com o foro privilegiado, que beneficia mais de 55 mil autoridades no Brasil, para que nós possamos inaugurar uma nova justiça, onde todos seremos iguais perante a lei. Como que é essa resistência ali nos bastidores do Senado, do Congresso como um todo? Olha, a resistência se deu estrategicamente, não foi se opondo ao projeto, mas foi protelando a sua votação para dar tempo de participarem destas eleições. E depois, até a estratégia mais visível foi a intervenção no Rio de Janeiro. O decreto de intervenção impede a votação do projeto. Enquanto estiver vigorando o decreto de intervenção no Rio de Janeiro, a Câmara não pode deliberar sobre emenda à Constituição. E é o caso. Por isso vai ficar para o ano que vem. Essa proposta de fim do foro privilegiado, aliás, não existe lugar nenhum do mundo algo semelhante ao do Brasil. Com tantas autoridades protegidas por esse guarda-chuva, fazendo prevalecer a impunidade. Então, a aprovação do fim do foro será um salto civilizatório e um passo adiante na direção da nova justiça que todos nós queremos para o Brasil. O senhor faz parte do Podemos, já esteve em outras siglas no Podemos, um partido que nasceu do PTN, que entre muitas idas e vindas, mudanças de nomenclatura, mas surgiu ali na década de 1940, depois voltou como Podemos agora nessa reta. É um partido que nessa última geração dele, se a gente pode assim chamar,
está nas mãos da família Abreu. Renata Abreu, então, uma jovem da política, mas herdou a presidência do partido do pai dela. Como que a gente pode falar em mudança, em uma nova visão, se ainda se mantém essa coisa da velha política? Olha, preciso separar, né, a sigla PTN do Podemos. Não tem nada a ver uma coisa com outra. E a Renata Abreu, que é uma jovem de 35 anos, estudou o movimento europeu. A insatisfação com as siglas partidárias. Lá é grande a insatisfação. Imagine aqui nós não temos partidos políticos. Nós temos siglas para registro de candidaturas. Aliás, siglas, uma fábrica de siglas, né? Porque surgiram tantas, são 35 oficiais legalizadas e mais 73 na fila de espera. Uma fábrica de siglas alimentada com dinheiro público, do fundo partidário. E nós queremos mudar isso, nós queremos uma reforma política, e a Renata Abreu interpretou bem esse movimento europeu e tomou a iniciativa aqui no Brasil. Lançamos uma sigla, né? O Podemos é um verbo, né? Não é nem sigla, é um verbo. É o verbo podemos, né? Você pode e nós podemos mudar o Brasil para melhor, seguramente, se todos nos unirmos, né? Aliás, o Tiradentes já dizia lá, séculos atrás, né? Tiradentes dizia: se todos nós quisermos, podemos transformar esse país numa grande nação. Veja como nós estamos atrasados. Desde Tiradentes ainda não transformamos esse país numa grande nação. Eu sou obrigado a dizer, olha, se todos nós quisermos, podemos transformar esse país numa grande nação. O IBGE divulgou essa semana, senadora, o resultado, né, a projeção do envelhecimento da população brasileira. Até 2039 teremos aí mais idosos do que crianças. Na visão do senhor, qual é o caminho para evitar um colapso, tanto ali no acesso à aposentadoria, quanto no sistema público de saúde? Isso mostra que as reformas são indispensáveis, né? Isso começa na refundação da República, com a substituição desse sistema, reformas à Constituição, para termos os mecanismos que possibilitem as demais reformas, como a reforma do Estado, a reforma política, a reforma da Previdência, que é pontual. Se nós não fizermos a reforma da Previdência atualizando a nossa legislação, certamente lá à frente nós não teremos recursos para pagar a aposentadoria com o envelhecimento que vem ocorrendo na sociedade brasileira. Então é indispensável esta reforma. Nós podemos usar o direito comparado para verificar outros modelos que deram certo em outros países, mas tem que ser uma reforma a favor dos pobres, porque há essa preocupação da reforma se constituir numa afronta à pobreza do país. Mão grande no bolso do pequeno. Não. Tem que ser uma reforma que proteja o pequeno. Na verdade, quando nós discutimos idade mínima para a aposentadoria, nós temos que discutir para os grandes, porque os pequenos já trabalham com a idade mínima para a sua aposentadoria. A idade mínima já existe para os mais pobres. Os mais ricos é que, lamentavelmente, possuem privilégios. Aliás, para fazer uma reforma da Previdência, nós temos que começar acabando com o privilégio das autoridades. As aposentadorias imorais, as verbas indenizatórias, o auxílio moradia. Eu abri mão desses privilégios. Essa iniciativa é preliminar para depois você ter autoridade e combater o privilégio de todas as autoridades do país. Depois disso, nós temos que fazer, sim, a reforma da Previdência. Mas veja bem, por que há um déficit na Previdência? O déficit da Previdência do setor privado é de R$6.000 por pessoa. No setor público é de R$ 72 por pessoa. Então, onde está o problema? Está no setor público. Nós temos que equiparar os dois sistemas, o privado e o público, começando por eliminar privilégios dos que estão no andar de cima. Tá certo. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, Casagrande, um grande abraço, e nós acreditamos, temos fé em Deus, fé na vida, e acreditamos na possibilidade de mudar o Brasil para melhor. Tá certo. Muito obrigado. A gente vai